Fabiano, e para quem que tá indicado, então, para quem que a gente indica, né, a preservação da fertilidade? Tá, eu falo que a gente, como ginecologista, a gente tem 4 grupos principais para indicar a preservação de fertilidade. O primeiro dele é aquelas mulheres que serão submetidas a uma quimioterapia, que vão passar por tratamentos oncológicos, cuja quimioterapia tem efeito danoso sobre os ovários. Então, de alguma forma, ela vai perder reserva ovariana e algumas delas vão entrar em insuficiência ovariana precoce por conta da quimioterapia. Nesses casos, pode parecer muita loucura, porque a paciente está com câncer e precisa ser tratada, mas a gente sabe hoje que a gente consegue intervir e fazer a preservação de fertilidade no menor espaço de tempo possível. Então, a gente pode estimular essa mulher em qualquer fase do ciclo. Então, aquela história de que a gente precisa esperar menstruar, nesses casos de urgência, a gente pode estimular essa mulher independentemente do momento do ciclo que ela esteja. E recrutar aí o máximo de folículos que a gente quiser e aspirar esses oócitos. Esse é o primeiro grupo, pacientes que serão submetidas a um procedimento oncológico. O segundo grupo são aquelas mulheres que têm um histórico de doenças autoimunes. Então, pacientes lúpicas, pacientes que eventualmente têm alguma doença da tireoide, que também são autoimunes, ou aquelas pacientes que têm, por exemplo, a síndrome do X frágil, que têm um histórico na família de insuficiência ovariana precoce. Essas pacientes elas podem ser orientadas também a preservar a fertilidade, pensando que essas doenças autoimunes também estão relacionadas à insuficiência ovariana precoce ou prematura. O terceiro grupo são aqueles homens trans, né? Eu não vou entrar no detalhe das mulheres trans, porque aí seriam homens que vão se transformar em mulheres, né? Porque aí já foge um pouco do nosso escopo. Isso. É sêmen. Mas pensando nos homens trans, os homens trans chegam até o consultório e desejam preservar seus oócitos, às vezes porque vão passar pelo processo de hormonização, e nesse processo de hormonização quer deixar os oócitos ali congelados, porque não sabe se um dia vai querer engravidar, né? Porque a gente tem que entender que homens trans são homens com útero, e esses homens podem querer engravidar em algum momento. E esses homens podem utilizar os próprios oócitos, ou para colocar numa barriga receptora, né, no útero de substituição, ou para colocar no próprio útero. Existem homens que engravidam, inclusive a gente vai fazer um parto de um homem trans em breve na maternidade lá que eu coordeno. Então, super legal. E o quarto grupo seria aquele grupo maior e talvez mais comum na nossa prática clínica, que é o que a gente chama de preservação da fertilidade social. Que é justamente aquele grupo de mulheres que não sabem se querem ser mães, ou estão no momento da carreira que acabaram de ser promovidas, ou que querem fazer, no nosso grupo aqui de médicos, né, ou médicas que estão assistindo a gente sabe que a medicina é um negócio que também demora até a formação ser feita, e a gente vê muitas mulheres, médicas, colegas, querendo aí preservar a fertilidade, justamente porque não sabe quando vai acabar todo esse processo. Né? Ou ainda não tem parceiro fixo, né, também é uma outra situação, ou tá casada, mas não quer engravidar naquele momento, aí pode considerar a preservação de embrião também. Então existem vários cenários, e cada mulher vai decidir o melhor momento aí para fazer essa preservação. Lembrando que quanto antes, melhor. A nossa profissão é assim, né? O nosso apogeu profissional, ele vai ser entre os 40 e os 55, 60 anos, né? Às vezes até depois ainda, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? E é interessante porque as mulheres, elas têm quase que um gap na carreira, né? Em relação aos homens. Porque o homem não para a vida dele após um filho, né? A mulher, em geral, dá uma parada. Mesmo médica, a gente vê as médicas voltando a trabalhar com 1 mês, 2 meses pós-parto, mas o que a gente vê na prática é que elas reduzem carga horária, então elas às vezes não conseguem acompanhar o crescimento profissional que um homem às vezes vai fazer. Então ele continua crescendo no paralelo enquanto a mulher dá uma estagnada. Isso é muito triste, e eu acho que muitas mulheres têm preservado fertilidade também pensando nessa não estagnação da carreira. Perfeito, excelente. Acho que é sobre isso mesmo.